A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Mateus capítulo 25, versículos 19 a 30 diz assim: E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A parábola conta a história de um homem que, antes de viajar, distribuiu seus bens aos empregados, dando 5, 2 e 1 talento, conforme a capacidade de cada um. 1 talento corresponde a 34 quilos de ouro, o que não é pouco. No fundo, cada um recebeu igual, pois recebeu de acordo com a sua capacidade. Quem tem copo grande recebe o copo cheio. Quem tem copo pequeno recebe copo cheio. Em seguida, o patrão viajou para o estrangeiro e lá ficou por muito tempo. A história tem um certo suspense. Você não sabe com que finalidade o proprietário entregou o seu dinheiro aos empregados, nem sabe como vai ser o fim. O jeito de agir de cada empregado. Os 2 primeiros trabalham e fazem duplicar os talentos, mas o que recebeu 1 enterrou o dinheiro no chão para guardar bem e não perder. Trata-se dos bens do reino que são entregues às pessoas e às comunidades de acordo com a sua capacidade. Todos e todas recebem algum dom do reino, mas nem todos respondem da mesma maneira. Prestação de contas do primeiro e do segundo empregado e a resposta do Senhor a cada um deles. Depois de muito tempo, o proprietário voltou. Os 2 primeiros dizem a mesma coisa. O Senhor me deu 5 e 2. Aqui estão outros 5 e 2 que eu ganhei. E o Senhor dá a mesma resposta para ambos. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Prestação de contas do terceiro empregado. Ele chega e diz: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. Nesta frase, transparece uma ideia errada de Deus que é criticada por Jesus. O empregado vê Deus como um patrão severo. Diante de um Deus assim, o ser humano sente medo e se esconde atrás da obediência e da observância exata e mesquinha da lei. Ele pensa que, assim, a severidade do legislador não vai poder castigá-lo. Assim pensava alguns fariseus. Na realidade, uma pessoa assim já não crê em Deus, mas crê apenas em si mesma e na sua observância da lei. Ela se fecha em si, desliga-se de Deus e já não consegue
preocupar-se com os outros. Torna-se incapaz de crescer como pessoa livre. Esta imagem falsa de Deus isolar o ser humano, mata a comunidade, acaba com a alegria e empobrece a vida. Coisa que Deus não é como este servo pensa que Deus é. O Senhor manda tirar o talento e dar àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui está a chave que esclarece tudo. Na realidade, os talentos, o dinheiro do patrão, os bens do reino são o amor, o serviço, a partilha. É tudo aquilo que faz crescer a comunidade e revela a presença de Deus. Quem se fecha em si com medo de perder o pouco que tem, este vai perder até o pouco que tem. Mas a pessoa que não pensa em si e se doa aos outros e ao reino, esta vai crescer e receber de volta de maneira inesperada. Se não receber daquela que você ajudou, vai receber do alto tudo que entregou e muito mais. Perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida quem tem coragem de perdê-la. Não há diferença entre os que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu dom de acordo com a sua capacidade. O que importa é que este dom seja colocado a serviço do reino e faça crescer os bens do reino, que são amor, fraternidade e partilha. A chave principal da parábola não consiste em fazer render e produzir talentos, mas sim em relacionar-se com Deus de maneira correta. Os dois primeiros não perguntam nada, não procuram o próprio bem-estar, não guardam para si, não se fecham, não calculam. Com a maior naturalidade, quase sem se dar conta e sem procurar mérito, começam a trabalhar para que o dom dado por Deus renda para Deus e não somente para o reino. O terceiro tem medo e por isso não faz nada. De acordo com as normas da antiga lei, ele estava correndo e em seguida muitos acham que ele estava correto, porque a lei da época era severa. Manteve-se dentro das exigências, não perdeu nada e não ganhou nada, por isso perdeu até o que tinha. O reino é risco. Quem não quer correr risco, perde o reino. Quem não confia no Senhor vai perder de caminhar, porque andar com Deus não é difícil. Então nós vemos aqui 7 coisas e uma delas é: os servos de Deus não são todos dotados de dons e talentos iguais. Segundo, todos, qualquer que sejam suas habilidades, são obrigados a empregar seus talentos na promoção de sua honra e na melhoria adequada deles. Terceiro, ao empregar seus talentos de maneira adequada, eles os aprimoram e fortalecem. Quarto, eles serão julgados de acordo com as melhorias que fizerem. Quinto, todos os pecadores olham para Deus como um monstro duro e como irracional e tirânico, mas não é assim que Deus é. Sexto, as pessoas serão julgadas não apenas por fazer o mal, mas por deixar de fazer o que é certo. E em último, se o servo que mantinha o talento ao seu mestre quando o recebia, era, no entanto, julgado, condenado e rejeitado. O que eles deveriam esperar? Que abusam de seus talentos, destroem por embriaguez e luxúria as nobres faculdades, lhes conferiam e desperdiçavam as propriedades que poderiam ser empregadas na promoção dos interesses
da moral e da religião. Portanto, Deus não é um Deus tirano. Deus é um Deus de amor, de paz, de benignidade, bondade, longânimo. E Ele se alegra quando você se doa para o reino, quando você se dá na obra, quando você abre o seu tesouro e começa a espalhar na obra do Senhor, no campo missionário. Então, não tenha medo de semear no campo missionário, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de fazer a obra do Senhor em lugar nenhum. Mas uma coisa você tenha a coragem de prosseguir e contar com Deus na sua caminhada, no seu dom. Coloque o seu dom para fora, saia da zona de conforto e venha para a linha de frente, porque poucos são os ceifeiros. Portanto, Deus conta comigo e conta com você.